Bem-vindos ao canal Amazon Fute USA. O meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a demissão do Tite, né? Tite acabou sendo demitido aí e os caras esperavam passar o jogo, esperar a madrugada e pra parte da manhã, né? Dessa segunda-feira, eles anunciaram aí a demissão do Tite. Então, antes da gente comentar aqui, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom, pessoal? Muito importante, você que está conferindo aqui o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e também não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então assim, né, pessoal, eu já estava fazendo, né, praticamente já elaborando aí o vídeo, né, da rodada desse sábado e desse domingo do Campeonato Brasileiro, quando eu fui surpreendido pela parte da manhã, né, sobre a demissão, né, o comunicado da demissão do Tite. Assim, né, sinceramente falando, acho que ninguém não ficou surpreso com a demissão do Tite. Já era esperado que o Tite fosse demitido. Agora, todo mundo esperava que a demissão ocorresse, né, logo após o jogo, né, contra o Atlético Paranaense, a qual o Flamengo venceu por 1-0. Vou falar no jogo, rapidamente aqui falando sobre o jogo em si. Partida essa que foi praticamente o retrato do Tite sob o comando do Flamengo. Uma partida muito, mas muito abaixo do Flamengo, sabe? Muito abaixo do que realmente o Flamengo tem como capacidade de produzir. E foi uma partida muito monótona. O primeiro tempo foi chato pra caramba. Foi sonolento. Foi, sabe? Foi um péssimo primeiro tempo. Essa é a verdade. O Flamengo não criou nada. É uma equipe realmente que sem criatividade, sabe? Não tem um poder ofensivo. Não tem jogadas, não tem triangulação, só um toca pra cá, toca pra lá, mas sabe, não finaliza. Parece que essa equipe do Flamengo tem alergia à finalização. E o Flamengo praticamente venceu ontem, praticamente por uma jogada ali que foi lançada ali pra grande área, o Gerson foi lá, cabeçou e fez o gol. Mas não foi uma jogada criada, foi muito mais a questão do abafa, né? Do desespero, da pressão por resultado, porque o Flamengo naquele momento estava perdendo a quarta colocação por São Paulo. São Paulo tinha vencido a equipe do Corinthians por 3-1 e estava assumindo a quarta colocação. Então o Flamengo precisava do gol. E o Flamengo acabou fazendo o gol, né, na base do abafa, mas tudo indicava que o Flamengo iria empatar aquela partida. Porque o Flamengo não assustava ali o gol da equipe do Atlético Paranaense. É uma equipe realmente que, sabe, você olhar pro Flamengo e dizer, não vai sair nada disso, sabe? Não saía nada. E isso foi realmente o retrato do Tite sob o comando do Flamengo. Se a gente pegar aí realmente os bons momentos aí do Tite aí sobre a frente do Flamengo, sob o comando técnico do Flamengo, dá pra contar nos dedos, né? Dá pra contar nos dedos aí as boas atuações do Flamengo sob o comando do Tite, né? Foram muito poucas as partidas em que o Flamengo jogou bem. E isso daí é muito pouco também para um técnico que teve um ano praticamente de trabalho. O Tite, ele é o técnico que mais durou, né? Que mais teve tempo de trabalho nesse recente passado aí de treinadores a qual o Flamengo teve, né? Nessa fase, né? Aí nessa era do Landim aí à frente do Flamengo, né? Como presidente. Então em si o Tite realmente teve muito tempo para poder mostrar alguma coisa, né? Mas a verdade é que nesse tempo o time não evoluiu nem taticamente e nem tecnicamente. A gente não vê evolução nenhuma, né? Teve alguns lampejos de bom futebol. Eu posso citar aí, por exemplo, a partida contra a equipe do Vasco, a partida contra o Atlético Mineiro e talvez ali o primeiro jogo ali contra a equipe do Palmeiras, né? Ali, e olha que ainda posso dizer que foi o primeiro tempo ali, um pouquinho no segundo tempo, mas não foi a partida toda. Então assim, o Tite realmente foi uma negação sobre o comando do Flamengo. Realmente uma equipe muito apática, uma equipe sem criatividade. Parece que a equipe não treina, né? Parece que a equipe não treina. E talvez um dos principais assim, fatores que muita gente diz, porque o Tite é um técnico que sabe muito bem montar defesa, né? Inclusive essa a argumentação de quem defendia o Tite, né, sobre o comando do Flamengo. E a defesa do Flamengo é uma peneira, essa é a verdade. Bola lançada lá para a grande área
grande área do Flamengo era um Deus nos acudas. Toda vez que vinha ali uma cobrança de escanteio, uma falta, ou então um cruzamento para a grande área, a torcida do Flamengo sentia calafrios, porque sabia que ia ser um lance perigoso contra a equipe. Porque a equipe realmente, defensivamente, estava muito mal. E, cara, engraçado que aquele período, né, do Campeonato Carioca, né, que o pessoal, não, porque o Flamengo só sofreu um gol, e esse um gol foi com o time reserva, não foi nem que o time titular, né, foi aquele time alternativo, né, que foi montado com o pessoal da base, né, para poder disputar o Carioca, né, no comecinho, enquanto o Flamengo estava fazendo uma espécie de pré-temporada, né. Então, todo mundo se iludiu com isso, né? O Flamengo foi campeão carioca, falando, não, porque o Flamengo tá vendo, o Flamengo sofreu um gol, fez um grande campeonato carioca, o Flamengo tá preparado para poder encarar um campeonato brasileiro, uma Copa Libertadores, uma Copa do Brasil. E logo, né, no primeiro jogo da Copa Libertadores já viu a realidade, né? O empate com o Milionários, numa péssima partida, né? E detalhe, né? O Flamengo pegou um empate com um jogador a mais, né? O jogador da equipe do Milionário foi expulso. Então, assim, de modo geral, foi um péssimo trabalho do Tite, mereceu a sua demissão. Inclusive, no último vídeo que eu falei sobre o Flamengo, né, eu já falava, o Tite realmente merecia ser demitido. Não tem mais clima pro Tite sobre o comando do Flamengo, porque a torcida já estava criando náuseas, essa posso dizer assim, do Tite, né? Não aguentava mais as falhas dele. Inclusive, talvez o ápice das baboseiras que o Tite falou, né? Foi o último episódio, né? Aí, na Libertadores, em que o Flamengo perdeu, né? Perdeu o primeiro jogo lá no Maracanã, a qual foi bem assim: porque o Flamengo vai criar o tanto de chances aí que criou no primeiro jogo e vai fazer das chances gols, né? Alguma coisa assim que ele falou, né? Se o Flamengo vai fazer gols lá no Uruguai, podem cobrar de mim. Ele foi bem assim. Aí tá, o Flamengo foi lá no Uruguai e não fez sequer gol. Nas duas partidas contra a equipe do Penharol, não fez um golzinho. E acabou sendo eliminado. Aí, né, o Paparazzo, o Rubro Negro, né, acho que vocês todos conhecem, né, um famoso aí YouTube que faz cobertura, né, do Flamengo aí, traz notícias, comenta sobre o Flamengo, né, já é um cara bastante famoso. Foi lá e cobrou o Tite, né. Perguntou, e aí, Tite, e o gol? E o Tite ficou revoltado com isso, né. Muita gente também da imprensa começou a ficar revoltada, criticou o Paparazzo, mas o Paparazzo fez só cobrar, sabe? Só fez cobrar o que o Tite mandou cobrar. Ele não mandou cobrar que se o Flamengo não fizesse o gol, né, contra a equipe do Penharol no jogo de volta, que cobrasse ele. O Paparazzo foi isso, né? Foi lá, cobrou, e o cara não gostou. E depois na coletiva, né, ainda ficou ali fazendo migué, né? Falando, não, porque eu não prometi nada. Porque ali foi só como posso dizer assim, uma especulação, ou uma coisa assim, né? Tipo assim, uma coisa que ele tava colocando uma coisa no futuro. Eu esqueci o termo que ele usou, né? Tem um termo específico que ele usou, né, que eu esqueci agora. Mas assim, ele tava querendo amenizar a fala dele, essa é a verdade. Pra ver também como ele foi meio que covarde em boa parte da passagem. Covarde o profissional, tá bom? Não covarde a pessoa, antes que alguém fale alguma coisa aí. Então, essa foi a tônica do Tite sobre a frente do Flamengo. Um técnico ultrapassado, que quando estava à frente da seleção brasileira já não estava fazendo um bom trabalho. Mas ele classificou o Brasil nas eliminatórias em primeiro lugar, porque ganhou uma Copa América. Cara, aqui na América do Sul, praticamente só tem Brasil, Argentina e Uruguai. De vez em quando a gente tem uma seleção colombiana forte, uma seleção chilena, né? Ou pode ser também até o Equador, né? Mas assim, aqui na América do Sul é Brasil, Argentina e Uruguai. E olha quando o Uruguai também tá bem, né? Que tem época que o Uruguai tá bem ruim, né? E assim, né? Então, o Brasil se classificar aí para a Copa do Mundo é uma obrigação. É nada mais esperado pro futebol brasileiro. Que se o Brasil não se classificar para a Copa do Mundo, é um vexame gigantesco, né? Realmente não dá, né? Talvez um vexame maior do que o 7-1 que o Brasil sofreu para a seleção alemã. Mas assim, mas a Copa do Mundo, né, que vale mesmo, o Brasil não fez uma boa Copa do Mundo. Isso estou falando da última, né, do Catar. Da Rússia também já estava uma negação, né? Mas vamos se centrar nessa última que teve, né, do Catar. O Brasil fez uma primeira fase bem duvidosa,
jogando futebol assim, bem mais ou menos, né? Bem fraquinho o futebol. Vencia, mas vencia ali na Bacia das Almas. E no confronto, né, contra a equipe de Camarões, acabou sendo derrotada pela equipe camaronesa. E nas oitavas de final, né, foi o único jogo bom do Brasil, que foi contra a Coreia do Sul, que o Brasil acabou fazendo um bom desempenho, goleando a Coreia do Sul e passando para as quartas de final, que foi aquele jogo fatídico, né, que acabou o Brasil sendo eliminado aí pela equipe da Croácia nas penalidades máximas, né? O Brasil acabou desperdiçando alguns pênaltis aí e acabou sendo eliminado aí nas quartas de final. Assim como foi na Copa da Rússia, né? Que o Brasil também acabou sendo eliminado aí pela Bélgica, né? Também foi para a seleção belga que o Brasil foi eliminado. Mas assim, nas duas Copas do Mundo em que o Tite teve à frente do Brasil não jogou tão bem. O Brasil passava, mas muito também, assim como o do Flamengo, né? Muito para a questão do individual do que realmente do coletivo. Porque o Flamengo só dá nas quartas de final no caso, estava nas quartas de final da Copa Libertadores e também na semifinal da Copa do Brasil, muito pouco do individual. Isso que tá a questão, né? É porque os resultados vinham, mas o futebol, né, o desempenho era muito abaixo, né, do esperado. E muita gente que defendia o Tite justamente se apegava à questão dos resultados, né? Porque o Flamengo tá nas quartas de final da Libertadores, o Flamengo tá na semifinal da Copa do Brasil. Mas o futebol que é bom, nada, né? E assim, né? O Tite foi muitas vezes salvo pelo Pedro, né? O Pedro que estava no momento mágico, né? Talvez um dos melhores momentos da carreira dele. Tava fazendo muito gol, mas só que infelizmente, né? Acabou se lesionando aí e só vai voltar ano que vem. Então muitas vezes o Tite foi salvo justamente como foi ontem, né? Pela capacidade individual dos jogadores. Não pela questão coletiva, não pela questão tática, mas muito por conta justamente da qualidade desse time. Que o Flamengo é um time bom, é uma equipe com grandes jogadores, mas futebol realmente era de péssimo desempenho. E assim, né, o Tite foi demitido e foi aí colocado como interino o Felipe Luiz. Antes de falar do Felipe Luiz e sobre essa questão aí, deixa eu só colocar a culpa nos seus devidos culpados. Porque assim, o Flamengo tá nessa situação, é culpa do Tite? Sim, é culpa do Tite. Mas, maior do que a culpa do Tite é da diretoria. Porque essa diretoria não para ver quais são os técnicos que contratam. Simplesmente vão lá ver quem é o nome de grife que está ali no mercado, assim como os jogadores, né? Contratam muito jogador pelo nome, porque é da Europa, é disso e daquilo, e contratam. Não tentam ver se o jogador é bom, se realmente é um jogador que vai suprir as necessidades do elenco. Não, pega olha, contrato fã de tal, contrato esse de tal, porque tá lá na Europa, porque é da Juventus, porque é do Manchester, enfim. A mesma coisa os técnicos, por exemplo, o Tite acabou de sair, né, da seleção brasileira e assumiu o comando do Flamengo, mas todo mundo foi relutante contra a contratação do Tite. Isso eu falo dos torcedores do Flamengo, né? Eu diria assim que 98% da torcida do Flamengo não queria que o Tite fosse treinador, né? Queriam outro treinador, mas o Tite não. Tinha realmente uma negação, né? Por Tite ser treinador do Flamengo. Até por conta também da campanha em que a seleção brasileira foi, né? Fez aí uma campanha bem abaixo do que a gente esperava na Copa do Mundo. Então a diretoria também muitas vezes não olha o que o torcedor tem a dizer, né? Porque, e não só o torcedor, né? Também alguns comentaristas. Todo mundo sabia que o Tite em si não seria um técnico ideal ali para assumir o cargo de treinador do Flamengo. Porque ele não era das características dessa equipe. O Tite que tem fama, né, de ser um técnico retranqueiro, um técnico que seja tão ofensivo, é um técnico muito burocrático, ultrapassado. Inclusive tudo isso foi dito depois que ele foi... teve aquele fracasso à frente do Brasil, e mesmo assim a diretoria foi lá e bancou o Tite, né? E assim, esse que é o problema, essa diretoria não tenta ver os nomes que tem no mercado e tenta ter uma variação realmente técnica para ver se realmente esse técnico vai ser bom ou não para a equipe. Se me pegam, o Tite está no mercado, é técnico de seleção, então vamos lá, traz ele. E muitas vezes a impressão que tem é que eles trazem esses técnicos aí de grife
para poder realmente, se deu alguma coisa errada, coloca a culpa no técnico. Ah, porque quem é o culpado da fase do Flamengo é no Tite, então joga toda a culpa no Tite. Ah, porque a culpa é quem? Do quem posso dizer assim, do Paulo Souza, coloca toda a culpa no Paulo Souza. Enfim, entre outros aí que tive à frente do Flamengo, né? Sampaoli também. Então sempre vai ser desse jeito, né? Eles escolhem errado os técnicos e depois colocam os técnicos, né, para poder ser crucificados, assim pode dizer, né, para a torcida. Mas a culpado maior disso tudo é da diretoria, porque escolhe de forma errada. Não tenta avaliar os nomes no mercado para poder assim trazer bons nomes. Não. Vê quem é que tá aí e traz, né? Sabe? São escolhas totalmente erradas. E essas escolhas erradas é que tá custando caro para o time do Flamengo. Porque é o segundo ano em que o Flamengo está na mesma situação. E como eu já tinha falado no vídeo passado, os caras não aprendem com os erros, né? É inacreditável. Então assim, eles não aprendem com os erros deles. Então, vai passando o tempo, né? Passou 2023, entramos aí já nesse ano de 2024. E o Flamengo não aprende com os erros, né? Continua nos mesmos erros do ano passado. Sabe? Não tem uma autoavaliação dessa diretoria para ver realmente o que a gente fracassou, o que a gente errou, para poder a gente tentar melhorar o próximo ano. Não, não tem. Sabe? Eles sobem num pedestal e dizem, não, a gente é inquestionável, a gente é que manda, a gente conquistou os principais títulos do Flamengo nesses últimos anos. E sabe, eles se apoiam nisso. E continua no mesmo erro. Ano após ano sai e eles continuam aí errando da mesma forma. Para concluir, sobre o Felipe Luiz, cara, o Felipe Luiz vai pegar um time realmente bastante bagunçado. É um desafio para ele. Ele não queria. Eu sinceramente falando, se eu fosse o Felipe Luiz, também não aceitaria o técnico como o cargo como técnico do Flamengo agora. Por quê? Porque é um momento de pressão. O Felipe Luiz é um técnico que está agora assim em construção. É um técnico que começou agora, né, a sua carreira. Ela tem títulos aí para a base, inclusive um mundial de clubes, né? Um título importante para a base. Mas, cara, ele está iniciando. Não dá para esperar que o Felipe Luiz venha, assuma esse time do Flamengo e já faça o time jogar, sabe, as mil maravilhas. Não. O time tá uma bagunça. Vai ser muito difícil, assim, o Felipe Luiz, né, com esse pouco tempo, esses poucos meses, né, que falta para poder terminar a temporada, fazer essa equipe jogar. Porque são vários problemas do Flamengo, não só dentro de campo, mas fora de campo. Então o Felipe Luiz não vai conseguir ajeitar tudo nesse período. Mas assim, foi uma opção acertada? Foi. Porque o Felipe Luiz, ele é um cara que ele tem o vestiário a seu favor. Ele se aposentou recentemente, então muitos jogadores respeitam ele. E ele tem uma liderança, né, nesse grupo. Então ele pode muito bem pegar e saber muito bem comandar essa equipe dentro de campo. Fazer com que esses caras joguem, né? Pelo menos o mínimo possível. Mas assim, não espere uma melhoria realmente, sabe, grandiosa do Tite pro Felipe Luiz nesse exato momento. Porque ele vai pegar realmente uma bucha de canhão, né? Essa é a verdade. Então ele vai ter que aguentar muita pressão lá dentro para poder realmente conseguir levar até o final. Por mais que seja um técnico interino, mas realmente vai ter muita pressão. Porque se o cara for e perder, por exemplo, 2 jogos, aí já vai começar a chiar. Porque a torcida do Flamengo é desse jeito. Se a equipe tá bem, beleza, legal, mil maravilhas. Se perde um jogo ou outro, pronto, acabou. Não presta mais, é ruim, manda embora e por aí vai, né? Então, precisa ter muita paciência com o Felipe Luiz. Porque, como eu falei, é um técnico em construção. É um cara que estuda, é um cara que realmente se dedica. Você vê que ele entende muito de futebol, mas ainda falta muita metragem, né? Falta muita bagagem para poder ele realmente ainda ser um técnico de ponta, né? E vai ser um grande desafio, né? Vai ser um grande desafio. Realmente não vai ser fácil, mas, sinceramente falando, foi acertada. Porque assim, como eu falei, né? O Tite não tinha mais clima para poder continuar à frente do Flamengo. Até acho que os próprios jogadores já não aguentavam mais ele, né? Até porque ele não tinha aquela questão de meritocracia, né? Como ele falava, porque
eu vou colocar os jogadores que jogaram bem. Não tinha isso. Muitas vezes ele optava por jogadores só para manter a formação que ele, sabe, acreditava ser o certo. Então ele não colocava os melhores jogadores ali que estavam numa boa fase para poder jogar. Não, ele pegava um jogador ali que não estava jogando nada, mas poder manter a forma de jogo dele e colocava em campo. E muitas vezes o Flamengo perdia por conta disso, né? Por causa justamente de escalações erradas do Tite. Então assim, não tinha mais clima pro Tite, então foi acertada a sua demissão e o Felipe Luiz vai assumir aí até o Flamengo achar um próximo treinador para poder assumir a equipe pro ano que vem. Ano que vem que vai ser um ano importante pro Flamengo, já que além das competições, né, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, possivelmente a Libertadores, né? Acho que o Flamengo vai se classificar para a Libertadores. Vai ter o Mundial de Clubes, né? Aquele super mundial, né? Com várias equipes de todo mundo. Então, o Flamengo vai ter que estar preparadíssimo e com um técnico bom para poder realmente não fazer feio, né, na competição, porque vai ser uma competição bastante difícil, vai ter mais times europeus e, sinceramente falando, eu acho muito difícil uma equipe sul-americana conseguir ganhar esse super mundial. Não vou dizer impossível porque é futebol, mas vai ser muito difícil, porque realmente a qualidade vai subir muito grande. Eu sei que muita gente, mas 2000, né, teve essa espécie de super mundial, né, em que o Vasco e o Corinthians chegaram à final, mas cara, foi lá praticamente há 25 anos atrás, de 25 anos, de 2000 até 2025, né, são 25 anos, muita coisa mudou no futebol. O nosso futebol aqui, o futebol Brasil, decaiu muito. Nossos times realmente não estão com a qualidade como antigamente. Não tinha mais aquele potencial como era antigamente, né? Em que a gente tinha grandes jogadores que jogavam aqui, né? No nosso território. As equipes eram fortes. Os times europeus não eram tão fortes assim. Era forte, né? Tinha sua potência, mas não era como é hoje em dia, né? A questão financeira, né? Hoje em dia, se a gente pegar realmente a questão financeira entre o time brasileiro, apesar dos clubes brasileiros terem bastante dinheiro hoje em dia, né? Não é à toa que na Libertadores praticamente já está virando uma Copa do Brasil, né? Uma Copa do Brasil com grife, mas mesmo assim ainda sabe, anos-luz de distância aí para um time europeu, né? Então, realmente a distância financeira é muito grande. E não é à toa que estão os maiores times daí, melhores jogadores, porque eles investem bastante, né? Contrato, muitas promessas que surgem aqui no Brasil para suas equipes, né? Então, nisso, eles acabam enfraquecendo nossos times, eu assim posso dizer, né? Então vai ser realmente um mundial muito difícil para um time sul-americano conseguir o título. Não é impossível, mas é difícil. Então o Flamengo precisa estar bem preparado para poder assim chegar lá e fazer uma boa campanha, né? Se vai ser campeão ou não é outra questão, mas pelo menos que não faça feio, né? Então, para isso, tem que ter uma escolha certa de um treinador. Treinador realmente que seja capacitado para poder comandar essa equipe. Porque senão realmente vai ser outro vexame. Então, assim, o Felipe Luiz pode sim muito bem pegar essa equipe do Flamengo e conseguir bons resultados. Pode. Quem sabe até ser campeão da Copa do Brasil, que seria realmente magnífico para ele como treinador. E para o Flamengo, né? Salvaria um pouco o ano, tá bom? Salvaria um pouco a temporada. Eu sei muito bem que a torcida queria a Libertadores, quer o Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro está muito complicado pelo futebol apresentar pelo Flamengo. A menos que comece a jogar muita bola mesmo para o Felipe Luiz, aí o Flamengo possa conseguir aí correr atrás do Palmeiras e da equipe do Botafogo. Mas o Campeonato Brasileiro está um pouco mais distante. Mas dá para o Flamengo tentar, né? Aí conquistar a Copa do Brasil. Que não está difícil, sinceramente não está difícil, mas a equipe precisa jogar bola. Agora, se o Felipe vai dar certo ou não, aí é outra questão, né? Mas o importante é que a diretoria fez algo certo, que é justamente ter tirado o Tite antes das semifinais da Copa do Brasil, porque até porque tem toda essa questão do Tite ser corintiano e tudo mais, aí seria muito complicado, né? Acho que a diretoria se queimaria ainda mais, né? Ainda mais em ano de eleição. Então por isso que até eles se moveram para poder demitir logo o Tite antes do primeiro jogo das semifinais, né? Então dá tempo para o Flamengo de se ajeitar aí para poder assim tentar, né, fazer um bom primeiro jogo e no jogo de volta, né, aí tentar a classificação. E assim, né, Flamengo não é só para encerrar, né? De fato, agora encerrar de fato, eu tô falando encerrar faz algum tempo. Mas assim, o Flamengo
tem problemas muito mais além do que treinador. Sabe, o extracampo do Flamengo é que tá tudo errado. Sabe, toda essa parte da diretoria, que comanda o futebol, tá tudo uma bagunça. Tem muita coisa errada. Então, para o Flamengo voltar aos trilhos, tudo vai depender dessa eleição, quem vai comandar o futebol do Flamengo pelos próximos anos, e tem que ser gente competente. Não pode mais ser gente incompetente que, sabe, escolhe nomes por, sabe, nome por grife, né? Só por nome mesmo. Tem que ser gente realmente inteligente, que traga gente inteligente para poder trabalhar no futebol do Flamengo. Porque o Flamengo tem uma coisa que muitos times hoje em dia não tem, que é justamente o poder monetário. Mas isso sem depender de SAF. O Flamengo tem sua renda somente a partir da sua renda mesmo, né? O time não depende em si de sabe, alguém ali gerindo ali, alguém que patrocine, assim, por dizer, a equipe. E isso hoje em dia é complicado, né? Porque os times hoje em dia estão cada vez mais se endividando, estão realmente acumulando muitas dívidas e parece que não sai do buraco, né? O Flamengo não. O Flamengo conseguiu quitar todas as suas dívidas, tem dinheiro, mas falta futebol, falta organização, falta administração. Isso que está faltando pro Flamengo. Então não é só a questão de tirar um treinador, contratar outro. Não. É toda uma questão por trás ali que precisa ser organizado, precisa realmente ter um profissionalismo para poder assim o Flamengo voltar a conseguir títulos importantes. Porque enquanto tiver essa bagunça que tiver aí na diretoria, o Flamengo não vai conseguir seus títulos, porque o que acontece fora de campo se reflete dentro de campo. Então, se tá uma bagunça fora de campo, com certeza vai também estar dentro de campo, né? Então é complicado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que conferiu aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que deixar o like, se inscreva no canal. E também, pessoal, não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, pessoal, então é isso. Muito obrigado por tudo e vejo vocês aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!